Fala pessoal, mais uma semana juntos aí, falando sobre política e nossa situação. E a semana bem agitada, né? Nós tivemos aí uma caminhada do Nicolas, que começou lá no sul, lá em Minas, e foi até Brasília. Uma caminhada que começou pequena e terminou gigantesca. E muita gente, uma chuva espessa que ninguém via isso em Brasília há muitos anos, ou não se tem registro de uma chuva de tamanha proporção, pelo menos é o que eu li em alguns lugares. Pode ser que sim, mas eu não vi isso escrito em outro lugar. E teve o raio, né, que assustou algumas pessoas se machucaram, mas ninguém foi ferido gravemente, né? Inclusive até o deputado Nicolas Ferreira foi visitar as pessoas que sofreram o acidente por causa do raio. Mas tudo isso mostra pra gente, e essas coisas que eu venho falando, as ligações do Márcio, essa caminhada do Nicolas, a chuva, tudo isso mostrando pra gente que, cara, a mudança nesse país não sairá sem luta, né? Não sairá sem enfrentamentos pesados, né? Eu acredito que há enfrentamentos espirituais, né? O Charles Peter Wagner escreveu um livro chamado Espíritos Territoriais, é um livro evangélico, se você quiser ler eu recomendo. Ele fala sobre alguns espíritos que dominam regiões e tudo, e ficam ali gerando influências, conduzindo as coisas. Eu acredito que isso seja verdade, porque essas coisas que a gente está vendo mostra isso, né? Eu creio que tem muita gente orando para a mudança no país, muita gente rezando para que aconteça alguma coisa, e as coisas estão sendo expostas. Mas uma coisa eu sempre lembro, né, sobre quando teve aquela campanha da Batista Lagoinha, não, campanha não, gente. Eles estavam lançando um CD, acho que chama Brasil, foi em 2006, no Campo de Marte em São Paulo. Eu lembro que a mãe da Ana Paula fez uma profecia, eu não lembro se a mulher era a mãe da Ana Paula, eu acho que sim, né? Ana Paula Valadão. Fez uma profecia sobre as coisas que iriam acontecer neste país que seria desnudado a Brasília, né? E cara, desde lá, isso me chama a atenção, desde 2008 as coisas vêm acontecendo e esse país está sendo desnudado. Claro, ninguém vai ser desnudado sem esforço, né? Os caras vão lutar para não perder, para não serem expostos, né? Você vê a luta do Toffoli para o caso Máximo não sair da mão dele, né? Você vê o Lula fazendo esforço para que o caso Máximo não barre no PT, e o STF, uma outra ala do STF segurando também o caso Máximo não ir para lá. Mas eu lembro disso, né? E essa caminhada, essas coisas que aconteceram essa semana, né? Em relação ao ministro Dias Toffoli, a caminhada do Nicolas, e aquela profecia de 2006, cara. Eu acredito que as coisas estão caminhando para aquilo que a gente ouviu lá, pelo menos os que prestaram atenção, que as coisas na política seria desnudada, né? E as coisas estão acontecendo. Eu acredito que neste país nós viveremos grandes coisas, né? A prisão do Bolsonaro foi um absurdo, assim, primeiro porque ele não deveria ser julgado pela o STF, não era instância para julgar aquele caso. Mas os caras elegeram o Xandão, né, para fazer tudo isso, e aí depois disso começou a aparecer as coisas do Xandão, eles começaram a brigar entre eles. O que eu quero dizer aqui em relação a tudo isso, né, que está parecendo meio confuso, mas não é. É que assim, as forças espirituais estão lutando pesadamente entre elas mesmas, né? As forças dos demônios mesmo, sabe? Essa coisa espiritual que está presa lá em Brasília, estão lutando entre eles, ou sei lá, deve estar tendo uma nova esfera de poder lá entre aquelas coisas lá que é espiritual, né? E a gente está vendo os reflexos aparecerem, ó. O Trump chamou o Lula para conversar e pelo que parece, pelo que dá para se entender, é que o Lula deveria ter prometido, acho que deve ter prometido pro Trump a cabeça do Xandão e não entregou. E o Lula tá cobrando, e o Trump tá cobrando o Lula, né? E aí agora elegeram o Toffoli, porque os caras estão brigando entre eles. E a caminhada do Nicolas é sobre isso que eu estou falando. É esse sinal profético de que estamos caminhando para
novos rumos. Eu acredito que nós vamos ver novos rumos, né? Uma vez no encontro que teve na minha casa, encontro de oração, eu lembro que a gente comentou, né, cara, que grandes coisas vão acontecer a partir do norte deste país. E eu vi essa profecia também sendo falada por um outro cara, eu nem sei quem é, eu vi uma vez lá no Instagram. E eu creio que a gente está caminhando para isso. Novas coisas vão acontecer neste país. Todos esses movimentos, toda essa desnudação profetizada lá atrás, a gente está vendo acontecer agora, para que a partir daqui novas coisas aconteçam. Veja, infelizmente precisamos da vida política para a condução desse país. Eu sou a favor de uma redução do Estado, né? Eu não sou a favor da extinção dele, né? Não sou libertário, não sou libertarianista, libertário, não sei como fala, para isso, né? Eu sou conservador, eu acredito no Estado mínimo, né? A menor quantidade de poder possível para o Estado, né? O resto tudo privatizado e vamos tocar a vida, cada cidadão se vira com o seu, isso que eu creio como política. Mas eu acredito que isso é que vai promover uma maior movimentação espiritual, né? Veja, existe uma relação em tudo isso com coisas que já aconteceram na história, né? Para você ver, a Europa lá atrás teve lá um movimento de avivamento, aí foi mudando as esferas, foi lá para a Inglaterra, saiu do continente, foi para a ilha, da ilha foi para os Estados Unidos desceu um pouco para o México, ali Argentina. Eu acho que agora as coisas estão chegando aqui. Todas essas coisas aconteceram de forma semelhante. Corrupção moral, corrupção política, aí mudança de esfera. Aí para onde foi? Avivamento, depois corrupção moral, corrupção política, aí as coisas foram acontecendo. Então eu vejo que essas coisas estão acontecendo aqui, sabe? Vai vir um grande avivamento, vai vir um grande mover para nós brasileiros, né? E eu falo no sentido tanto espiritual quanto político, né? Vai vir um grande momento para a gente, né? E para isso, tudo isso tem que acontecer. Então eu acredito que tudo isso que está acontecendo está interligado com aquilo que foi falado lá em 2006 na época lá da Lagoinha lá em São Paulo, aqui em São Paulo, no Campo de Marte, né? O que foi dito lá. Porque o que foi dito lá não deve ser esquecido. Tem que ser lembrado, ainda mais agora que as coisas estão acontecendo exatamente, ou melhor, parecido com o que foi falado lá, ou na ordem que foi dito lá. Então Deus falou lá, então cabe a nós ouvir agora. É isso, gente. Minhas filhas de fundo cantando aqui, ó.